Olá, sou Gabriel Ferreira, co-fundador da Codas, e hoje neste vídeo eu vou estar mostrando como que funciona a nossa plataforma na prática. Aí, em alguns passos eu vou ensinar como que você pode criar uma avaliação técnica utilizando a plataforma, como que você pode convidar os candidatos para eles estarem respondendo essas provas. Eu vou simular também como se fosse um candidato respondendo uma prova técnica, e no final tem a parte de como que você pode analisar esta resposta do candidato na plataforma, como que fica esses dados, essas informações após a realização da prova técnica pelo candidato. Bom, deixa eu trazer o meu usuário aqui para o cantinho. Bom, aqui na plataforma, no menu lateral à esquerda, a gente tem a opção de minhas avaliações. Eu vou ensinar a criar uma avaliação. Nessa parte do menu está listada todas as avaliações que estão em utilização, que já foram criadas pelo time. Então eu vou criar. Para criar uma avaliação é bem simples, você precisa dar um nome para ela. Esse nome aqui, é, ele não é um nome que será enviado para os candidatos, é um nome de controle interno. Então você pode usar uma nomenclatura, uma numeração, fica a seu critério. Eu vou escolher uma carreira, vou colocar aqui Full Stack, e o idioma, você pode escolher entre português, inglês e espanhol. A descrição ela é opcional, então eu vou usar a opção de criar. Depois, quando entra nessa parte aqui da criação, você tem duas formas de adicionar testes dentro da avaliação. Você pode criar os seus testes por conta própria, do zero, né, criando a sua própria biblioteca, ou você pode usar a biblioteca da Kodesh nessa opção aqui de adicionar da biblioteca. A biblioteca da Kodesh hoje conta com mais de 3.000 variações de questões, testes de habilidades que já estão disponíveis aqui. Você pode filtrar, né, através de níveis. Então, tem provas que são mais iniciantes, intermediárias ou avançadas, por habilidade específica ou por tipo de questão. Então, a gente tem provas que são no formato de quiz, né, questionário, testes de programação, onde eu utilizo a nossa IDE, ou um projeto também para simular um desenvolvimento de um mini projeto. Tem testes de múltipla escolha, tem prova de soft skills, texto livre, áudio, vídeo, um arquivo, quadro branco, que é similar ao Miro, né, para fazer desenhos de arquiteturas de software, por exemplo, ou programação livre. Então, esses são os formatos. Você, por exemplo, eu vou trazer aqui, você pode ir por nome também, né? Então, deixa eu vir aqui por habilidade. Eu quero colocar uma prova de React para nível iniciante. Então, eu vou colocar aqui um questionário. Todos os testes que já estão aqui, você pode pré-visualizá-los na plataforma, viu? E eu vou colocar um teste de programação aqui, que eu uso como exemplo, que é para desenvolver um algoritmo IMC, que aí eu vou conseguir simular como um candidato lá. Mas os testes de programação é a mesma coisa, tem vários níveis, tipos diferentes de problemas, de estrutura de dados para resolver. Então eu vou adicionar esses dois. E deixa eu fechar aqui. Bom, depois que eu tenho aqui os testes dentro da avaliação, o de questionário tem algumas questões aqui que são específicas para quizzes, né? Por exemplo, você pode colocar aleatoriamente para ele selecionar uma quantidade específica de questões dentro daquele pool que já está dentro do questionário. Este teste, por exemplo, ele tem 20 questões, mas se eu quisesse usar somente 10 e deixar embaralhado, eu também poderia utilizar. Ele constrói, né, um teste com 10 questões aleatórias dentro daquele pool de 20 que já estava pré-definido ali para aquela avaliação. Você pode utilizar isso aqui como um mecanismo, né? Se você tem muitas pessoas no processo seletivo que talvez estão fazendo a prova presencial na sua empresa, ou elas se conhecem de alguma forma, então para evitar que essas pessoas tenham acesso à mesma questão simultaneamente. Então sempre vai criar diferente. Aqui você pode definir o peso da questão, o padrão é sempre 1, e também você pode definir a duração. Por padrão, todo teste nosso já vem uma quantidade de horas ou de minutos que são específicos para responder aquela avaliação. Aqui está definido como 30 minutos, mas você também poderia colocar um tempo a mais ou a menos. No teste de programação, além do peso e da duração, você também tem as linguagens de programação que esse teste dá suporte. Aqui, né, veio por padrão marcado todo, significa que o candidato ele poderia resolver em
C Sharp, Go, Java, JavaScript, Kotlin, enfim, ele poderia ficar a critério dele escolher uma dessas linguagens. Ou você pode limitar, supondo que você quisesse que essa pessoa só respondesse em JavaScript e TypeScript e também o Python, 3.8 aqui no caso. Então significa que quando a pessoa entrasse, ela especificamente teria que responder sempre em JavaScript ou TypeScript ou Python. Nesse caso de uso nosso aqui, eu vou deixar em aberto todos, então o candidato poderia escolher. O modo apresentação que está aqui embaixo é uma apresentação de vídeo que você pode colocar, é opcional. Então, além da pessoa programar na nossa IDE, né, fazer o teste de código, você também poderia convidá-la para fazer uma apresentação de vídeo para explicar sobre aquele teste. Você pode utilizar isso aqui até como um critério de desempate, por exemplo. Às vezes você tem muitas pessoas que atingiram uma pontuação muito alta e aí você quer entender, né, como que essas pessoas explicaram através de um vídeo a resolução daquele problema e daquele teste. Então você poderia ligar essa opção. Bom, avançando aqui, né, nas outras abas, eu tenho aqui, por exemplo, a parte do design, que eu defino o nome que vai aparecer para o candidato. Então, por exemplo, eu quero que apareça para ele Full Stack Challenge, que é o nome que eu vou querer que apareça lá. Você pode ligar para dar suporte aqui a dispositivos móveis, né, para ele conseguir fazer por celular. Por padrão, a plataforma ela recomenda que os candidatos façam os testes, principalmente o de programação, utilizando um desktop ou um laptop. Mas se você quiser que essa pessoa também faça pelo celular, você pode marcar essa opção. Aqui nas mensagens, você pode customizar uma mensagem de boas-vindas, né, quando a pessoa recebe o teste e ela abre a tela na plataforma, e quando ela finaliza também. Então fica a critério de você personalizar da forma que você achar mais interessante. Na parte de integridade é onde você configura o que vai ser rastreado durante o teste dessa pessoa, né? É um mecanismo que a gente utiliza como antifraude. Então, para você detectar que a pessoa está copiando informações de outros lugares, de outras fontes, abrindo outros sites, né, para fazer o teste, você consegue monitorar por essa parte. Algumas funcionalidades vêm marcado por padrão. Por exemplo, rastreio de copiar e colar. Toda vez que a pessoa copia e cola alguma coisa na prova, já está rastreando aqui. Mas você poderia desativar, por exemplo, né? Tem outros aqui ligados à supervisão de guias, que é durante o teste abrir múltiplas guias ou, por exemplo, usar uma segunda tela, né, abrir um outro monitor para estar consultando. A gente também tem alguns recursos de imagem, que você consegue detectar uma imagem da pessoa quando ela entra no teste, ou você pode, durante toda a prova técnica, usar o webcam para capturar algumas imagens aleatórias para identificar se realmente foi aquela pessoa que fez o teste técnico ou não. Outras funcionalidades que a gente tem aqui é, por exemplo, esconder os títulos dos testes. Então, quando a pessoa entrar para fazer a avaliação, ela não consegue previamente saber o que é aquele teste que ela vai fazer, ela só descobre depois que abrir. E tem também questão de embaralhar e ocultar a pontuação ou não. O ocultar a pontuação, ele pode ser utilizado no caso que você não queira que os seus candidatos saibam quanto que eles tiraram nessas provas técnicas. Você vai passar um feedback posterior. Mas se você quiser deixar em aberto, toda vez que ele acabar, né, como vai gerar a correção automatizada, tanto você do seu lado gestor quanto o candidato, ele teria acesso a esse resultado ali para poder consultar na plataforma. Nas configurações, né, tem muito mais a ver com, por exemplo, zona horária, o tempo que você vai deixar essa prova em aberto. Então você pode confiar em quanto tempo ela vai expirar na plataforma e também se você vai permitir a pessoa responder mais de uma vez, né, ter mais de uma tentativa. Por padrão, vem aqui não permitir responder novamente. Mas você poderia colocar, por exemplo, depois de 3 dias. Significa que depois de 3 dias que ela fez a primeira avaliação, a primeira tentativa, ela poderia fazer uma nova tentativa e aí ela geraria um outro resultado e poderia escolher, ou você escolher qual resultado que vai utilizar dessa pessoa. Aqui na parte de e-mails, a gente já tem pré-montado os 3 tipos de e-mails mais comuns, que é o de convite, o de lembrete, que essa pessoa está devendo uma prova e precisa fazer esse teste técnico, e o de expirado, que ela acabou o prazo dela. Você pode configurar outros templates de e-mail ou editar os que já estão aqui. Um caso de uso muito interessante é que a plataforma, depois que você configura esses e-mails, ela mesma já faz todo esse touch, né, de identificar que tem uma pessoa que está devendo uma prova, né, que você convidou, falar com ela que está expirando, ou que tem um lembrete ali para ela continuar fazendo a prova, enfim. A plataforma já faz isso para você não ter que ficar fazendo isso manualmente. Bom, definindo todas essas partes do teste, eu posso publicá-lo. Eu vou clicar aqui no botão publicar.
E publicando o teste, eu tenho aqui a opção agora, o botão de convidar. Para convidar, eu posso convidar de 3 maneiras aqui, né? Eu tenho o formato de link, que eu posso criar links customizáveis para enviar para esses candidatos. Eu posso usar o e-mail, eu posso passar aqui um nome e um e-mail da pessoa, né? E vou adicionando pessoa por pessoa para elas serem convidadas para fazer essa avaliação de habilidade. Ou eu posso subir em lote um arquivo de Excel, né, um CSV, que tenha todos os nomes e e-mail das pessoas que eu queira avaliar. E aí a plataforma vai fazer esse disparo. Um quarto modo que a gente tem é quando a nossa plataforma está integrada com o ATS. Né? Se você usa um produto de recrutamento e seleção nesse formato de ATS, existem integrações que aí o próprio ATS dispara a nossa avaliação por lá. Então, por exemplo, se fosse aqui um caso de uso de e-mail, eu vou colocar aqui o meu nome e um e-mail pessoal, onde eu vou simular como se fosse um candidato aqui na plataforma. E aí, ao fazer isso, ele vai gerar o convite e eu vou poder convidar. E vocês vão perceber que ele já está aqui na minha aba de convites. Eu não tenho nenhum resultado ainda, né? Nenhum feedback, porque ninguém ainda respondeu a prova técnica. E aqui eu tenho esse candidato aqui, que eu vou utilizar ele agora, vou simular como se eu fosse esse candidato respondendo a prova técnica. Bom, agora com o meu usuário de candidato em aberto, eu utilizei meu e-mail pessoal, cliquei no link que eu recebi de convite, eu tenho aqui a tela, né, eu já estou autenticado, ele me fala aqui, né, qual que é o teste, quanto tempo a duração para eu resolver, né, então são 1 hora e 5 minutos. Eu tenho aqui algumas guias, eu tenho um chat aqui que como candidato, né, o seu candidato ele vai poder chamar suporte na plataforma, ele pode fazer um tour antes de começar a prova, e aí fica a critério dele também escolher idiomas e outras informações. Então, quando eu entro aqui, eu tenho uma instrução inicial. Como eu tenho uma prova de programação, eu tenho que colocar qual que é a preferência que eu tenho para resolver o teste de programação. Isso aqui pode ser mudado depois. Eu vou escolher JavaScript para eu continuar. E lembrando que isso é por conta da configuração que foi feita lá quando foi criado o teste de programação. Se eu tivesse colocado que era somente uma linguagem, ele obrigatoriamente teria que entrar com aquela linguagem que foi definida lá. Como deixou em aberto, eu pude escolher qual que era a minha preferida. Aqui ele me pediu para eu ligar o recurso de webcam. Ele tem aqui uma identificação. Ele faz um teste de ambiente, então se o seu candidato usuário ele tem algum problema no computador, no laptop dele, aqui vai informar e como que ele precisa resolver esse problema antes de começar a prova técnica, viu? Eu vou dar aqui os aceites, que está informando que é mais compliance com a LGPD, que ele vai estar sendo monitorado durante essa avaliação. Me pediu aqui também uma imagem de início, né? Que como eu coloquei aquele mecanismo que vai tirar algumas fotos aleatórias, ele já começa ali pré-identificando quando eu inicio na plataforma. Bom, eu coloquei um teste lá, né? Uma avaliação com 2 testes que eram bem simples. Tem um de programação e um de questionário. No total aqui está dando 45 minutos, né? Até 1 hora ali para estar fazendo esses testes. E eu vou começar pelo teste de questionário aqui, ó. Vou começar por esse quiz de React, que eu lembro que eu coloquei lá, mas o candidato aqui, como ele não sabia previamente. Então aqui, basicamente, quando é quiz, tem as perguntas e as respostas. Muitas vezes, alguns tipos de questões aqui podem ter mais de uma resposta correta. A gente tem um mecanismo de fazer correção parcial também, e tem algumas que só somente uma resposta por teste. Eu vou respondendo aqui de qualquer forma, para eu conseguir avançar mais rápido. Durante aqui o teste, o candidato ele pode também chamar suporte, ele pode votar para entender se talvez a questão não está fazendo sentido, ele pode ali definir isso. E aqui já está terminando. Aqui ele me escolheu 10 questões, né, porque eu coloquei aquele mecanismo de ser aleatório, né, que eu utilizaria somente 10 das 20 questões de forma aleatória. Então aqui eu vou enviar. E agora eu vou fazer aqui o teste de programação, que está faltando ainda para eu terminar a prova técnica. Bom, no de programação, ele abre uma IDE. Então aqui na lateral eu tenho uma descrição do problema e tem uma tabela referência do que eu preciso resolver para esse teste. E aqui embaixo tem os casos de teste que eu preciso passar, aqui, ó, onde tem esses cadeados aqui ou não. Então alguns deles estão abertos, eu posso saber o que eu preciso desenvolver para eu passar no caso de teste, mas a grande maioria deles, são 10 casos de teste no total aqui, eles estão bloqueados e tem mais a ver com o algoritmo, a qualidade de código e por aí vai.
Aqui em cima, o usuário ele pode escolher a linguagem, né? Como eu defini no JavaScript, ele já está aqui, mas eu já poderia colocar Java, Go e outra que faria mais necessário se eu quisesse mudar aqui. Aqui em cima tem um botão de testar, por exemplo, eu posso, toda vez que eu vou resolvendo esse código, eu posso vir aqui e testar para saber se eu já estou passando nos casos de teste. Então eu vou começar a desenvolver aqui esse teste. Bom, acelerei um pouco aqui para poupar vocês do código que eu estou desenvolvendo aqui. Não me julguem pelo código, porque tem muito tempo que eu não programo. E aí eu vou só simular uma outra situação, que eu vou sair aqui do modo tela cheia, e eu vou entrar numa outra aba aqui, e o finalzinho do teste aqui eu vou copiar de outro lugar e vou colar aqui. Então, a última parte aqui do código eu colei. Eu vou fazer um teste para ver se eu passo em todos os casos de uso aqui. Ó, passei em todos. Beleza. Bom, terminei aqui, eu vou enviar. Então tá aqui o meu código fonte. Os casos de testes aqui embaixo eu passei em todos, eu terminei de desenvolver, eu vou finalizar. Bom, finalizei aqui, não tenho nada para editar. Volta para essa tela porque se tiver alguma questão que é algum projeto, alguma coisa aberta para subir algum arquivo, tem uma opção para você entrar novamente e atualizar o arquivo. Mas nesse caso aqui, estou suave com o tempo. Eu vou enviar a avaliação, aí eu vou voltar lá para o meu usuário de gestão para a gente analisar a resposta do candidato. Ele tem aqui, quando termina todo o candidato, ele pode, é opcional, né? Ele pode pular, mas ele pode responder aqui se ele achou os testes coerentes, se ele achou uma boa experiência na plataforma, e ele pode escrever também um texto aberto aqui para dizer o que ele achou. Voltando aqui ao ambiente do gestor, aquela prova que eu criei, né, Full Stack Test 01, ela tem aqui, ó, uma vez, então já tem uma resposta. Quando eu entro nela, eu já tenho aqui o Gabriel, com o usuário que eu utilizei, ele tirou 57%, né? E aqui eu consigo ver o feedback também. Ó. Como eu falei que dá para cada usuário ele pode escrever um feedback, ele falou aqui tem eu consigo ver qual que foi a satisfação dele com a experiência na plataforma, com a avaliação e o comentário que ele deixou. Então, para cada usuário que você convidar, você também vai ter acesso a isso. O resultado em específico, eu consigo ver ele em detalhes aqui, ó. Eu consigo entrar nele e aí eu consigo verificar essa parte aqui da pontuação. Então, dos dois testes que eu fiz, eu tirei 57. Tem o teste de IMC aqui que eu tirei 100%, e ele já está com uma red flag aqui, porque teve aquela situação que eu copiei, né? Eu abri uma outra aba e copiei uma informação que estava em outro lugar. E o de React aqui está com 13%. Nesse do React, por exemplo, você pode ver a resposta aonde ele acertou, né, aonde ele acertou parcialmente, aonde está incorreto. Tem alguns planos de ações, se você quiser mandar para o candidato algumas informações que estão aqui para ele estudar, para ele fazer uma nova tentativa, você também pode. Então a plataforma já tem aqui o gabarito. Você pode fazer anotações sobre, talvez para você marcar um outro usuário da sua empresa para mostrar para ele. E você também consegue ver aqui a parte da integridade, né? Como que foi. Como foi o questionário, foi bem fácil aqui, ó. Iniciou, foi interagindo com a prova e não teve nada demais. Voltando lá no outro, que é o de programação, eu consigo entrar dentro dele também aqui. Foi feito em 7 minutos. A diferença é que aqui eu consigo ver o código-fonte que a pessoa desenvolveu. Como era um teste de programação, eu consigo ver o código na linguagem que ela desenvolveu, quais os casos de uso aqui que ela passou, né? E inclusive é possível editar aqui. Então, se você colocar uma pessoa de tecnologia também para trabalhar em par com você, ele vai conseguir entrar aqui e fazer testes para ver se o algoritmo realmente está funcionando. E aqui tem uma solução da plataforma, que é o gabarito, e com as linguagens que você pode escolher. Isso daqui o candidato não vê, viu? É somente vocês como empresa que vai estar visualizando isso.
Você pode editar a pontuação, se você não concordar com a pontuação que a plataforma gerou automaticamente, você pode vir aqui, puxar uma pontuação para baixo ou para cima e escrever por que você acha que faz sentido essa nova pontuação. E ao salvar aqui, essa pontuação já vai estar aparecendo aqui. Você também pode fazer anotações sobre o código que a pessoa desenvolveu, e na parte de integridade, você consegue visualizar, né, tudo que foi feito durante o teste ali. Um detalhe aqui que nessa parte, né, do teste, eu consigo ver aqui 3 atividades suspeitas. Então tem uma aqui que copiou uma informação, então eram partes variáveis, então não são coisas de alto grau, mas essa outra aqui foi uma que copiou aquele último trecho de código, né? Então, mediante o que a pessoa for desenvolvendo, né, você consegue ver quantas vezes ela enviou o código para validação, se ela copiou e colou informação, se ela abriu outro site também apareceria aqui, enfim, fica todo o resultado. E lá no resultado total da pessoa, né, em cada usuário que você tem um histórico completo. Eu posso vir na parte de integridade, eu consigo ver, por exemplo, qual que é o IP, né, qual cidade, a foto inicial. Então, se fosse aquele mecanismo de tirar fotos aleatórias, apareceria um repositório também de fotos da pessoa e você teria todo esse acesso aqui. Bom, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.